e você vai ouvir agora mais um capítulo do livro Razão e Sensibilidade, de Jane Austen, publicado pela primeira vez em 1811. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar o like nesse vídeo. Boa história! Capítulo 50. O final. Depois de uma apropriada resistência por parte da Sra. Ferrars, resistência essa violenta e determinada apenas o suficiente para preservar-se de ser acusada de um erro no qual temia incorrer, o erro de ser amigável demais, Edward foi admitido na presença dela e voltou a ser considerado seu filho. A família da Sra. Ferrars andara muito flutuante nos últimos tempos. Durante vários anos de sua vida, ela tivera 2 filhos. O crime e a aniquilação de Edward, algumas poucas semanas antes, a haviam privado de um rebento. A semelhante aniquilação de Robert a deixara por 2 semanas sem filho algum, e eis que voltava a ter um descendente através da ressurreição de Edward. Contudo, apesar de ter recebido permissão para voltar a viver, Edward não sentiu a continuação de sua existência como algo seguro, pois ainda faltava-lhe revelar que ficara noivo outra vez. O jovem cavalheiro temia que a revelação de tal fato se voltasse contra ele e o afastasse novamente da família. Portanto, foi com apreensiva cautela que lhe deu a notícia do noivado, a qual foi ouvida com a mais perfeita calma. Em princípio, a Sra. Ferrars procurou convencê-lo com todos os argumentos de que dispunha a não se casar com a senhorita Dashwood. Disse ao filho que na senhorita Morton ele encontraria uma esposa de posição social melhor e fortuna maior. Reforçou o argumento, observando que a senhorita Morton era filha de um nobre e possuía 30.000 libras, ao passo que a senhorita Dashwood era apenas a filha de um cavalheiro e tinha apenas 3.000 libras. Edward admitiu que a mãe estava com a razão, mas não se mostrou inclinado a deixar-se conduzir pelos conselhos dela. Ao perceber isso, a Sra. Ferrars recordou-se das experiências do passado e achou melhor não insistir. Depois de uma pausa longa o suficiente para preservar a sua dignidade, mas não longo o bastante para demonstrar má vontade, consentiu que Edward desposasse Elinor. O tema que passou a ser considerado a seguir foi o que a Sra. Ferrars poderia fazer para aumentar a renda anual do futuro casal. Nesse momento, ficou bastante claro que Edward deixara de ser o herdeiro mais velho, embora fosse agora seu único filho. Por enquanto, Robert receberia, inevitavelmente, 1.000 libras por ano, mas nenhuma objeção foi feita à quantia de 250 libras que Edward receberia a cada 12 meses, e nada foi prometido para o presente ou para o futuro, além das mesmas 10.000 libras que Fanny recebera de dote. A quantia acertada não era desprezível. Na verdade, era até mais do que Edward e Elinor esperavam. A Sra. Ferrars, com suas desculpas evasivas, foi a única que pareceu surpreender-se por não ter dado mais. Depois de garantido um rendimento suficiente para prover às suas necessidades, os jovens noivos não tinham que esperar mais nada para celebrar o matrimônio. Ou melhor, os dois precisavam esperar que a casa ficasse pronta. O coronel Brandon, ansioso por acomodar Elinor, já dera início às reformas. Depois de aguardar algum tempo pelo final dos trabalhos e experimentar, como de hábito nesses casos, milhares de desapontamentos e atrasos, Elinor decidiu esquecer a decisão de não se casar até que a casa ficasse pronta. A cerimônia matrimonial aconteceu na igreja de Barton, no início do outono. Elinor e Edward passaram o primeiro mês de casamento hospedados na casa do coronel Brandon, de onde podiam supervisionar o progresso dos trabalhos na paróquia e conduzir a reforma a seu gosto. Tiveram tempo para escolher papéis de parede, projetar o jardim e inventar um caminho de cascalho no centro do gramado. As profecias da Sra. Jennings, embora meio embaralhadas, completaram-se a contento. Em 29 de setembro, dia da festa de São Miguel, ela pôde visitar os recém-casados na paróquia e constatar que Elinor e Edward formavam o casal mais feliz do mundo. Os dois nada mais tinham a desejar, a não ser que o coronel Brandon e Marianne se casassem, e também um pasto melhor para as vacas que estavam criando.
Assim que o jovem casal terminou de se acomodar em seu próprio lar, recebeu a visita de todos os parentes e amigos. A Sra. Ferrars foi inspecionar a felicidade que quase sentia vergonha por ter autorizado. Até os Dashwood deixaram Sussex por alguns dias para ir prestar homenagens a Elinor e Edward. Não posso dizer que estou desapontado, minha cara irmã, afirmou John certa manhã, quando caminhava com Elinor diante dos portões de Delaford House. Certamente você é uma das jovens mais afortunadas do mundo. Confesso, porém, que sentiria imenso prazer se pudesse chamar o Coronel Brandon de irmão. A propriedade dele aqui, a casa, as terras estão em condições respeitáveis, até excelentes, e a floresta que cerca o terreno da casa em si. Nunca vi madeira de tão boa qualidade em Dorsetshire como estou vendo em Delaford. E, pensando bem, talvez Marianne possa não parecer o tipo que atrai um homem como o coronel, mas seria aconselhável que você recebesse com frequência os dois na sua casa. Notei que o coronel Brandon tem passado bem mais tempo na casa daqui do que na da capital, e ninguém sabe o que pode acontecer. Afinal, quando duas pessoas vivem se encontrando sem ver mais ninguém, talvez caiba você arranjar um bom casamento para sua irmã. Em resumo, você pode dar uma chance a ela, se é que me entende. Embora a Sra. Ferrars tenha ido visitar Edward e Elinor, sempre tratando-os com o faz de conta de um afeto decente, os dois nunca foram insultados pelos favores e pela preferência dela. Os favores e a preferência da Sra. Ferrars foram dedicados à extravagância de Robert e à esperteza da mulher dele, que acabou por conquistar a rígida senhora depois de alguns poucos meses. A sagacidade egoísta de Lucy, que primeiro atraíra Robert para a armadilha do casamento, foi o principal instrumento da libertação dele. Com respeitosa humildade, atenções assíduas e lisonjas infindáveis, em pouco tempo ela conseguiu fazer com que a Sra. Ferrars aceitasse a escolha do filho e se reconciliasse com ele. O comportamento de Lucy no decorrer desses acontecimentos e a prosperidade que o coroou poderiam ser considerados um exemplo daquilo que uma incessante atenção aos próprios interesses, embora às vezes o progresso pareça estar obstruído, pode fazer para assegurar uma fortuna sem que seja necessário sacrificar algo mais do que tempo e consciência. Quando Robert a procurara pela primeira vez, indo fazer-lhe uma visita particular no edifício Bartlett, tinha em mente a visão da jovem que o irmão lhe transmitira. Ele queria apenas fazer com que Lucy rompesse o noivado, e como não havia nada mais a ser superado, além do afeto que unia Lucy e Edward, Robert calculara que uma ou duas visitas resolveriam o caso perfeitamente. Nesse ponto, porém, e apenas nesse, ele cometeu um erro, pois, embora Lucy lhe desse esperanças de que a eloquência e os argumentos dele iriam acabar por convencê-la, sempre exigia que ele lhe fizesse outra visita para que tivessem outra conversa, a fim de tratarem do caso. Toda vez que conversavam, sobravam dúvidas na mente da jovem no momento da despedida, dúvidas essas que necessitavam de mais meia hora de discurso por parte de Robert. Com essa artimanha, ela assegurara a presença constante do jovem cavalheiro, e as coisas foram acontecendo. Em vez de conversar a respeito de Edward, gradualmente haviam começado a falar apenas a respeito de Robert. Aliás, esse era um assunto sobre o qual ele tinha muito mais a dizer do que sobre o outro, e Lucy não tardara a demonstrar um interesse igual ao dele, se não ainda maior, pelo tema. Em suma, não demorou a ficar evidente para ambos que Robert havia suplantado completamente o irmão. Ele ficara orgulhoso da sua conquista, orgulhoso por sobrepujar Edward, e mais orgulhoso ainda por se casar às escondidas, sem o consentimento da mãe. O que se passara a seguir já é bem conhecido. O casal vivera alguns meses de imensa felicidade em Dawlish, local em que Lucy tinha muitos parentes e velhos amigos para hospedá-los, onde ele desenhara várias plantas para magníficos chalés. Então, de volta à capital, instigado por Lucy, ele procurara o perdão da Sra. Ferrars, simplesmente apresentando-se diante da mãe e pedindo. Em princípio, é claro, e também compreensivelmente, o perdão havia sido concedido apenas para Robert. Lucy, que não tinha obrigação alguma ou dever para com a mãe dele, e, portanto, não cometera nenhuma transgressão, permanecera sem perdão por algumas semanas. Todavia, a perseverança da jovem esposa em uma conduta humilde, os seus bilhetes,
no quais condenava a si própria pela ofensa perpetrada por Robert e a gratidão que demonstrava, apesar da dureza com que era tratada e que se acusava de ter provocado, foram agindo com o tempo. A meiguice acabou por derrotar a arrogância e pouco depois foi surgindo, já então com rapidez, a influência de Lucy que fez a repulsa se transformar em afeição. Lucy tornou-se necessária para a Sra. Ferrars, tanto quanto Robert ou Fanny. Edward jamais foi cordialmente perdoado por ter um dia pretendido casar-se com ela, e Eleanor, se bem que superior a Lucy por fortuna e nascimento, era tratada como uma intrusa, e ela era considerada a nora preferida em todas as coisas e abertamente. Montaram residência na capital com a assistência completamente liberal da Sra. Ferrars e se encontravam nos melhores termos possível com os Dashwood, colocando-se de lado os ciúmes e a má vontade que subsistiam imutáveis entre Fanny e Lucy, nos quais seus maridos tomavam partido, é claro, e os frequentes desentendimentos domésticos entre Robert e Lucy, nada poderia ser maior do que a harmonia na qual todos eles conviviam. O que Edward havia feito para perder os direitos de filho mais velho devia causar admiração em muita gente, e o que levara Robert a sucedê-lo devia ter provocado maior admiração ainda. Entretanto, tratava-se de um arranjo justificado por seus efeitos e não por suas causas, pois nada transpareceu no estilo de vida ou em comentários de Robert que oferecesse qualquer indício de que ele lamentasse o montante de sua renda, nem por ter deixado tão pouco para o irmão, ou por receber tanto, e caso deva-se julgar Edward pelo desempenho de seus deveres em todos os particulares, pelo crescente apego à sua esposa e ao seu lar, assim como pelo ânimo e disposição sempre alegres, é de supor que ele também se achava contente com a sua parte e que não tinha desejo algum de mudar a situação. O casamento de Eleanor separou-a da família o mínimo que seria possível conceber para que o chalé de Barton não se tornasse completamente sem uso, pois sua mãe e irmãs passavam muito mais do que a metade do tempo com ela. A Sra. Dashwood agia, com a frequência de suas visitas a Delaford, não apenas por motivos políticos, mas também de prazer, uma vez que seu desejo de unir Marianne e o Coronel Brandon não era menos determinado, se bem que fosse muito mais liberal do que com o mesmo desejo expresso por John. No momento, era seu objetivo mais caro. Apesar da companhia da filha ser-lhe preciosa, a boa senhora seria capaz de prescindir dela com alegria em favor de seu apreciado amigo. Ver Marianne instalada na mansão da propriedade era também o desejo de Edward e Eleanor. Cada qual enfrentava suas tristezas, suas obrigações e Marianne, por consenso geral, era a recompensa por tudo. Diante da conspiração armada contra ela por pessoas que conheciam a bondade do Coronel Brandon, as quais tinham certeza do apego profundo que ele sentia por ela, apego esse que, como afinal havia muitos outros tinham percebido, já tocara seu coração. O que Marianne poderia fazer? Marianne Dashwood havia nascido para um destino extraordinário. Havia nascido para descobrir a falsidade das próprias opiniões e para ir contra suas convicções por sua própria conduta. Ela nascera para sobrepujar uma afeição surgida em sua jovem vida de 17 anos e para, com um sentimento não superior a uma autoestima e profunda amizade, dar voluntariamente sua mão a outro homem. E esse outro era o homem que havia sofrido não menos do que ela por causa de uma afeição anterior. O homem que, 2 anos antes, ela havia considerado velho demais para se casar e que ainda usava o tradicional protetor da saúde, o colete de flanela. Pois assim foi. Em vez de entregar-se ao sacrifício, da mesma forma que se entregaria a uma irresistível paixão, como certa vez afirmara com sinceridade que era o que a esperava, em vez de permanecer para sempre em companhia de sua mãe, entregue apenas aos prazeres do retiro e dos estudos, como determinara mais tarde, quando já podia julgar os acontecimentos com maior calma e sobriedade, aos 19 anos, viu-se entregue a um novo afeto, dedicada a novos deveres, estabelecida em um novo lar como esposa, mãe de família e senhora de um burgo. Assim, o Coronel Brandon tornou-se feliz, como todos que o amavam acreditavam que deveria ser. Em Marianne encontrou o consolo para suas antigas aflições. As atenções e a proximidade dela despertaram uma animação nele e alegria em seu espírito. E os amigos, que observavam,
encantaram-se e regozijaram-se com a felicidade que Mariane demonstrava. Ela jamais soubera amar pela metade, e seu coração foi devotado por inteiro ao marido, como outrora fora devotado a Willoughby. Willoughby não pôde ouvir falar no casamento dela sem uma dor profunda, e seu castigo logo foi complicado pelo perdão voluntário da Sra. Smith, que, baseando sua clemência no casamento dele com uma jovem de caráter, deu-lhe motivos para acreditar que, se tivesse mantido sua palavra de honra para com Mariane, poderia ter sido ao mesmo tempo feliz e rico. Não há dúvida de que o arrependimento dele pelo modo tão errado de agir era sincero, nem que pensou por muito tempo no Coronel Brandon com inveja e em Mariane com remorso. Mas também não é o caso de pensar que ele haja permanecido inconsolável para sempre, que se refugiou na inconstância da sociedade, que viveu para sempre triste e sombrio, ou que morreu de coração partido, pois isso não aconteceu. Ele viveu para ter alegria e demonstrá-la. Não faltava bom humor à sua esposa, nem sempre sua casa era desconfortável, e ele encontrou uma considerável felicidade doméstica, criando seus cavalos e praticando seu esporte. Quanto a Mariane, no entanto, apesar de ter sobrevivido à perda dela, ele sempre se manteve interessado em tudo o que dizia a respeito a ela e tornou-a seu padrão secreto da perfeição na mulher. Nenhuma beleza das maiores belezas em ascensão, nos dias que se seguiram, nem sequer podiam comparar-se com a beleza da Sra. Brandon. A Sra. Dashwood era prudente o bastante para permanecer no chalé, sem fazer tentativa alguma para ir morar em Delaford. Felizmente para Sir John e a Sra. Jennings, quando Mariane foi tirada deles, Margaret já havia chegado a uma idade adequada para ir a bailes e não muito distante de já permitir que se começasse a pensar em um namorado. Entre Barton e Delaford havia aquela comunicação constante que é naturalmente ditada por uma forte afeição familiar, e entre os méritos de Elinor e Mariane é preciso que se mencione, como o mais considerável, que apesar de serem irmãs e vivendo quase pegado uma à outra, jamais houve um desentendimento entre elas, nem surgiu frieza alguma entre seus maridos.